São Paulo volta a campo hoje após 12, 13 dias aí do último jogo, né, que empatou contra o Flamengo no Maracanã. Hoje o São Paulo enfrenta o Grêmio, também fora de casa, agora às 4 horas da tarde. O jogo é em Porto Alegre. O São Paulo não vence há 6 jogos fora de casa no Brasileirão, tá? A última vitória foi em abril contra o Mirassol por 1-0. Para o jogo de hoje, o time de Dorival Júnior contará com os 3 novos reforços, Nilton Domingos Duarte e Iago Borduc. O trio viajou com a delegação e estão à disposição. Contudo, a tendência é que os 3 iniciem a partida, né, no banco de reservas. Bobadilla, recuperado de dores no joelho, também está à disposição, viajou também. Ele que treinou normalmente nessa semana com o elenco tricolor, mas como parte do processo de recuperação, o Bobadilla ele colocou uma bolsa de gelo após as atividades, tá? A provável escalação do São Paulo, de acordo com o GE, é a seguinte: Rafael no gol, Lucas Amon na lateral direita, Arboleda e Osório na zaga e Wendel na lateral esquerda, Pablo Maia e Danielzinho no meio, com Marcos Antônio, Luciano, Arthur e Caleri no ataque. O Bobadilla aparece como uma possibilidade de entrar no time titular, mas como tá voltando de lesão, dificilmente ele entra como titular hoje, tá? Talvez entre no decorrer da partida para ganhar minutos, visando a partida da Copa Sul-Americana nessa terça-feira contra o Bolívar na Bolívia. Vai ser difícil, hein, rapaziada? Bom, atualmente São Paulo está na 12ª colocação com 26 pontos na tabela. O tricolor não vence uma partida há 7 jogos. Então o São Paulo está a 4 pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento. Do primeiro colocado, não, do primeiro da zona de rebaixamento. E os clubes ali, do primeiro da zona pra cima, tá tudo pau a pau, tudo com 22 pontos, mano. Então, pra alcançar o São Paulo aí é 2 rodadas e poucas ideias. Você tá confiante na vitória do São Paulo hoje contra o Grêmio? Comente aqui abaixo. O Grêmio também não vive uma excelente fase não, tá? Então, não seria loucura ver o São Paulo vencedor, apesar do time ser bem limitado também. Provavelmente teremos um jogo horroroso hoje, tá? Mas como amamos o São Paulo, a gente... Bom, o São Paulo joga hoje pelo Campeonato Brasileiro, como eu falei, e na terça já tem aí Copa Sul-Americana. Pela competição continental, o elenco firmou um pacto, rapaziada. Segundo fontes, o São Paulo tem um pacto interno com um único objetivo: conquistar o título da Copa Sul-Americana a qualquer custo. Ainda as fontes aí internas afirmam que o Luciano foi questionado sobre essa questão e teria dito apenas o seguinte, abre aspas: o que foi feito no vestiário fica no vestiário. Agora vocês vão entender por que esse time não vai parar até levantar essa taça, fecha aspas. Você acredita que o São Paulo vai conquistar a Copa Sul-Americana? Tem chance? Comente aqui. Falando no Luciano, hoje ele completará 350 jogos pelo São Paulo. É jogador aí com mais tempo de casa, atrás apenas do Arboleda. Aliás, o Luciano ele vem justamente depois de jogar no Grêmio, né, rapaziada, numa troca por Everton, ponta esquerda na época. Essa troca foi muito criticada pela torcida, pela mídia alternativa. Eu acho que eu fui um dos poucos que disse que iria dar certo, né, e apanhei muito por conta disso. Muitos me xingaram, mas no fim deu no que deu. Pelo São Paulo, o Luciano fez 113 gols e é o segundo maior artilheiro do clube no século. Em campeonatos brasileiros, o Luciano aí marcou 60 gols e atrás apenas de Serginho Chulapa e Luiz Fabiano. Vira e mexe, surge o questionamento: Luciano é ídolo ou não do São Paulo? Fica aí a dúvida. O mercado da bola segue a milhão, né? E nomes seguem sendo oferecidos a vários clubes aí no mercado. Um deles é o de Lucas Ocampo. Lateral não, ele é atacante de lado de campo, né? Atualmente o Ocampo, gente, ele pertence ao Monterrey do México. De acordo com algumas páginas da mídia alternativa, Ocampo foi oferecido ao São Paulo. Além do tricolor, ele também foi oferecido ao Cruzeiro e ao Vasco da Gama. Ocampo está com 32 anos de idade, tem contrato com o clube mexicano até junho do ano que vem. A princípio ele foi só oferecido, não há propostas na mesa. Aliás, ainda não há nem sequer avanço, tá? O São Paulo nem abriu negociação pela contratação de Ocampo. Ocampo já havia sido oferecido ao tricolor em outras janelas de transferências. Na temporada passada, ele fez 34 jogos, marcou 8 gols e deu 6 assistências. Já na atual, que acabou de começar lá no México, são 4 jogos, 4 gols e 3 assistências. São números, assim, espetaculares do Ocampos, né? Números absurdos, para dizer o mínimo. Você aceitaria Lucas Ocampos no São Paulo? Comente aqui abaixo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
Galera, vamos falar agora sobre o Gustavo Scarpa. Não é a primeira sondagem que o São Paulo realiza no Scarpa, né? O São Paulo já realizou umas 55 sondagens pelo Scarpa, né? Desde a época do Fluminense, quando ele saiu do Fluminense, estava jogando bem, São Paulo sondou. Aí ele jogou em 2 times no futebol europeu, né? Jogou no Nottingham Forest, jogou no Olympiacos, jogou no Palmeiras, agora tá no Atlético Mineiro. São Paulo sempre sonda o Gustavo Scarpa. Em outros momentos, eu consideraria uma grande contratação a chegada do jogador. Hoje eu não considero mais, e eu vou explicar para vocês por quê. Scarpa é um jogador multicampeão, principalmente pelo Palmeiras, tem muita qualidade, isso aí todo mundo sabe. Só que hoje eu não acho que o pacote Gustavo Scarpa compensa tanto para o São Paulo. É um jogador que tem um salário alto, mas que vem sofrendo com muitas lesões no Atlético Mineiro. Se a gente for pegar a atual rodada aí, ele está fora de novo por lesão, e ele voltou de lesão. É um caso parecido com o Lucas Moura, né? Que voltou ali, acabou não ficando 100%, machucou de novo. Então o Scarpa ultimamente vem sofrendo com muitas lesões para um salário alto. Então eu não acho, neste momento, posso ser que esteja enganado, não tem nenhum problema, mas neste momento não acho que seja tão vantajoso assim para o São Paulo a contratação do jogador. Vale lembrar que ele tem contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2027, ou seja, não é até o fim de 2026 que ele já poderia, no caso, assinar um pré-contrato. Então isso aí teria que obviamente abrir uma negociação ou pagar uma compensação financeira ou negociar alguns jogadores com o Atlético Mineiro, que acho que não estaria disponível aí neste momento para esses moldes de negócio. Vale lembrar que o Atlético está se movimentando no mercado, né? O Atlético anunciou contratações interessantes, anunciou recentemente o Thiago Borbas, centroavante uruguaio, anunciou o Kevin Castanho, colombiano que esteve na Copa do Mundo, né? Justamente na mesma posição ali do Scarpa, além de outros grandes jogadores que tem no elenco, né? Então pode ser que o Atlético fale, olha, estamos contratando alguns jogadores, então vamos reformular o elenco, vai sair alguns nomes. Pode ser que isso aconteça e o Scarpa fique aí no mercado, né? Então, São Paulo, atento a essa situação, sondou a situação do meia de 32 anos de idade, né? Então, para você que queria saber a idade do Scarpa aí, 32 anos. Por isso, falei que não acho tão positivo assim. É um jogador com 32 anos, com um histórico recente de lesão e um salário alto, né? Na casa de mais de 1 milhão. Então, nesse pacote hoje, não acho que seja tão vantajoso para o São Paulo. Em outros momentos, pedi muito o Scarpa no tricolor. Na época do Flu, na época do Palmeiras, na época da Europa, na época do Galo, né? Até quando ele chegou ali. Mas hoje, neste momento, não acho que seja tão bom assim para o São Paulo. Pode ser que o Scarpa volte aí arregaçando, jogando bola demais, fazendo gol, sendo campeão. Faz parte, né? Eu sempre falo, toda contratação, independente de quem seja, é 50-50, rapaziada. Pode dar certo, pode não dar certo. Mano, não tem jeito. Você pode contratar um Messi, que voou, foi artilheiro da Copa do Mundo. Vai chegar no São Paulo, pode estourar, pode não dar nada. Vai contratar o Olise aí, né? Então, às vezes chega um cara com muito nome e joga muita bola. Às vezes chega um cara um pouquinho mais desconhecido aí e, né? Então é muito relativo, né? Você fazer essas contratações. Uma questão interessante que eu vi justamente sobre o Grêmio, né? Voltando agora para a partida de hoje, né? O Grêmio trouxe um cara novo para o scout, que o cara tá trabalhando muito bem, chamou muita atenção, inclusive já do mercado europeu, e o Grêmio fez 2 contratações interessantes, né? O Grêmio fez mais contratações, mas 2 contratações eu queria ponderar aqui com vocês, eu queria saber a opinião de todo mundo, porque sempre quando eu falo vira muita polêmica por aqui, né? O Grêmio trouxe esse cara do scout e o cara foi atrás das características que o treinador precisava. Não, esse cara tem nome, esse cara é medalhão, esse cara não. O Grêmio foi atrás das características que o treinador precisava. Trouxe Diego Caito, lateral, que estava se destacando demais na Série B com a camisa do Goiás, e um zagueiro que está jogando muita bola também. Os 2 jogadores com baixíssimos custos e baixos salários considerados o padrão da equipe. Hoje, os 2 jogadores são titulares, chegaram recentemente. O Diego Caito, por exemplo, fez gol na estreia. O Wallace, se eu não me engano o nome do zagueiro, foi titular aí também nas últimas partidas. Então, o que eu tô falando? Não adianta você, vou contratar, sei lá, o Marquinhos para a zaga do São Paulo. Às vezes não vai encaixar. Às vezes você vai na Série B aí, tem um jogador. Então, por que eu tô falando? Por conta do momento financeiro do São Paulo. E eu vejo muitos torcedores com preconceito. Mas você vai contratar um cara que tá jogando na Série B. Mas às vezes o cara que tá na Série B, ele é melhor que um jogador que tá jogando de titular de São Paulo. Você acha que na Série B não tem um lateral esquerdo? Mais a longo prazo, vamos te explicar. O detalhe do empréstimo do Paulinho com a Torreense, né? Já está praticamente fechado, eles estão em trocas de minutas de contrato. A expectativa é de tudo estar caminhando até o início da próxima semana, segunda, terça-feira no mais tardar, com o Paulinho viajando para Portugal, para ele poder assinar para fazer os exames médicos e aí sim poder assinar esse contrato com o Torreense. O Torreense é um clube da 2ª divisão de Portugal, bateu na trave, quase subiu para a 1ª divisão na temporada passada, só que é curioso,
mesmo atuando na segunda divisão, o Paulinho vai jogar a Europa League, porque o Torreense conquistou um título incrível, né? Foi campeão da Taça de Portugal, meio que a Copa do Brasil lá deles, e essa competição dá vaga para a Europa League, aqui dá para a Libertadores, lá dá para a Europa League. E eles venceram na final o Sporting, então surpreendeu, inclusive, bastante esse título. Então é um clube que está se estruturando e a expectativa, inclusive isso foi posto na mesa para o Paulinho, de um projeto a longo prazo, né, deles subirem de divisão, deles começarem a se consolidar realmente no cenário do futebol português na primeira divisão. E aí o Paulinho está indo para lá. A priori, ele vai participar de um processo de sub-23, tá? Que é uma espécie de equipe B do Torreense, e aí ele vai num processo de adaptação, aí aos poucos ele vai acabar indo pro Torreense principal, até que a gente pôde conversar com o pessoal do Paulinho, foi algo apresentado do que eles entendem ali, semelhante ao que aconteceu com o William Gomes, né? O William Gomes passou ali 2 meses ali, só num processo de adaptação ali no Porto B, e aí depois acabou indo para o Porto principal. Então é algo parecido que eles querem fazer com o Paulinho também, tá? E aí os detalhes do empréstimo. Lembrando que o Paulinho ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 27. Então ele vai ser emprestado até junho de 27, dia 30 de junho de 2027, e o Torreense poderá adquirir o atleta acionando a cláusula de opção de compra de 600 mil euros por 60% dos direitos do jogador. Esse valor é algo em torno de 3,5 milhões de reais. Os 40% restantes, em caso de contratação, serão diluídos em 2 parcelas. A primeira parcela é de 200 mil euros no primeiro ano. Então, vamos lá, vamos recapitular. Ele é emprestado, passou um ano lá. Aí em junho de 27 o Torreense fala, vou comprar. Aí paga os 600 mil euros. Aí depois de mais um ano, durante todo o período de meio de 27 até o meio de 28, o Torreense tem a opção de pagar mais 200 mil euros para ficar com 20% a mais do jogador. E aí, depois de 28 a 29, o Torreense tem a opção, que é a última parcela, de pagar 300 mil euros para ter mais 20% dos direitos do Paulinho. E aí teria 100% dos direitos. Só que lembrando que o Paulinho, o São Paulo só tem 90%. Então também toda essa grana, todo esse montante, não vai para os cofres do São Paulo. Então é mais ou menos essa negociação que foi feita com o Paulinho. Um outro ponto importante para a gente trazer dessa negociação do Paulinho com o Torreense, e aí é uma visão do clube, uma visão que tudo bem, eu não concordo, mas eles estão lá no dia a dia, é de que o Dorival Júnior realmente entendeu que o Paulinho não seria um jogador que ele gostaria de trabalhar nesse primeiro momento, tá? Que não seria um jogador que ele gostaria, ou que ele entende, ou que vê potencial. O que é contraditório pelo que o Paulinho faz em campo, né? Artilheiro da Copinha, foi bem no Sub-20 no ano passado. Eu até fico com a impressão de que talvez nos treinos o Paulinho não tenha encantado, mas que quando ele joga, ele consegue desempenhar minimamente essa situação. O São Paulo chegou a oferecer para vários clubes da Série A a possibilidade de empréstimo do Paulinho, até pagando grande parte do salário do Paulinho, só que acabou não acontecendo. Chegaram a oferecer também para equipes da Série B. As que demonstraram interesse foram o Botafogo e a Ponte Preta, só que a Ponte Preta rapidamente foi descartada por conta dos problemas que vive a Ponte Preta. E aí teve essa negociação que quase aconteceu com o Botafogo, e aí veio a Torreense com essa possibilidade. O São Paulo entendeu que era um acordo melhor, porque aí, em tese, pode acabar vendendo o atleta, vendendo aqui custo, né? A gente trouxe os valores aqui, mas é um jogador que acabou realmente, na visão interna, é um jogador que não empolga muito. Eles preferem dar oportunidades a Gustavo Santana, a Rian Francisco, a ter outras oportunidades na base, do que propriamente dar essa oportunidade para o Paulinho. Enfim, acho que eu não concordo com essa decisão, mas essa decisão já está tomada. Beleza? O que você achou de toda essa negociação do Paulinho? Quero saber a sua opinião nos comentários. Enzo Dias abriu conversas com o Racing da Argentina. Essas conversas foram abertas ainda muito com o staff do jogador, tá? O staff do jogador e o Racing estão buscando entender o melhor modelo de negócio para ser enviado ao São Paulo. O São Paulo não se opõe a uma negociação, até por conta disso eu trouxe o Iago. O São Paulo evita, inclusive toma muito cuidado,
para falar dessa questão do Enzo Dias, eu vou ser bem sincero para vocês, o São Paulo evita falar, pô, é a tendência a sair, mas o São Paulo está tomando todo o cuidado possível para não falar que o Enzo Dias vai sair, mas ele vai sair. Basicamente é isso. Então, oficialmente, o São Paulo fala, não, ele está treinando em horário alternativo, não está treinando com o grupo, estava treinando mal, inclusive, em meio a toda essa situação. E aí o Enzo Dias está praticamente, né, de saída, só resta entender qual que será o modelo de negócio. E aí os agentes do Enzo Dias têm conversado com o Racing para ver a melhor viabilidade. Em um primeiro momento, a negociação seria por empréstimo, então chega no São Paulo, São Paulo, uma proposta aqui por empréstimo, com opção de compra, uma temporada, e aí depois de uma temporada o Racing tem a opção de comprar por X valor, e eles definiriam ali qual que seria esse valor. Até deve ser um valor baixo, né? Porque se a gente for colocar em comparação ao Tapia, que é mais jovem, atacante, foi por 1,5 milhão de dólares, acredito que o Enzo Dias, 1 milhão de dólares no máximo, e olhe lá. Mas seria algo conversado. O que os agentes do Enzo Dias também não descartam é tentar encontrar um acordo com o São Paulo para uma rescisão contratual. Só que o São Paulo veta veementemente essa possibilidade em um primeiro momento, porque entende que não seria vantajoso para o próprio São Paulo fazer uma negociação desse tipo. Mas a ideia do staff do Enzo Dias é tentar resolver essa questão o mais rápido possível, tem esse interesse do Racing, eles estão tentando entender qual que seria esse modelo de negócio interessante para ser ofertado. Os comentários, tá? Aí só para fechar, o Domingos Duarte explicou um pouquinho sobre a reviravolta, né, e a questão familiar. E aí a gente foi tentar entender um pouquinho logo depois quais foram os passos, o que aconteceu para ter esse poder de convencimento. E aí, o Domingos Duarte estava receoso de vir ao Brasil, e aí muito bom porque corrobora com a nossa informação que a gente trouxe na época, é porque ele tem um bebê, né, de 6 meses, a esposa e a família como um todo estava receosa de uma vida para o Brasil, não por questões que a gente já sabe aqui no Brasil, muito mais porque era uma mudança de cultura, um outro continente, então há uma insegurança, né? Imagina você aqui, você passou anos aí na Espanha ou em Portugal, que é ali do lado, né? E aí a mesma coisa que aqui, você tá sempre em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são cidades próximas ali, né? São estados ali, acho que é uma distância parecida, acho que semelhante, acho que até maior até do que São Paulo, do que Espanha e Portugal. Então aí você, São Paulo e Rio, você tá aqui sempre, tá, né, há anos aqui, aí do nada, vamos lá pra Rússia, tipo, pro outro lado do mundo, de última hora, definindo essa possibilidade. Então houve esse receio, né? E aí foi por isso, inclusive, que a negociação acabou se arrastando em muitos momentos. E aí quando há a troca, o Rafinha assume essa posição de estar à frente da negociação, do que a gente soube até da parte do atleta, tá? Isso a gente consegue a confirmação só da parte do clube, porque essa informação a gente pega mais com o lado do atleta, que o papel do Rafinha foi importante para trazer essa segurança para ele, né? De mostrar para ele que ele seria abraçado no São Paulo e no Brasil, que ele conhecia os lugares que a família poderia ficar, que ele entrou muito mais nesse sentido do atleta, sabe? E talvez em alguns momentos o executivo de futebol não tenha. Então acho que o Rafinha, talvez, né, para frente da carreira, ele está estudando e pegando essa experiência como atleta e unindo com a capacidade, com a qualificação adequada para ser um executivo de futebol, talvez isso possa ser uma junção importante, porque durante as conversas, esse tato que ele teve do atleta, da família, eu entendo o que você está passando, eu passei por isso já nessa situação, aqui no Brasil, te garanto que você vai fazer isso, seu bebê está com 6 meses, e aí nesse local aqui, naquele local aqui. Então a Rafinha se colocou à disposição para sanar todas essas questões familiares dele. Então entrou nessas questões familiares que foram cruciais para que de fato o Domingos Duarte falasse, poxa, tá vendo? Não vai ser um bicho de 7 cabeças. Bora, vamos encontrar esse desafio, vamos para cima, que as coisas vão acontecer. E a esposa também falou, então vamos embora, é isso, vamos para cima. E essa negociação acabou desenvolvendo. Começando já com essa aqui do Arthur, tá? O Arthur, meio atacante, canhotinho Arthur, que joga lá pelo lado direito, que está emprestado aí pelo Botafogo. Ontem
saíram algumas notícias de que o São Paulo, inclusive, vai tentar a compra do Arthur. Olha isso, hein? O que parecia difícil por ser muito caro, o São Paulo vai usar a estratégia, tá, de baixar aí o valor da pedida do Botafogo, que inicialmente o Arthur foi emprestado até 31 de dezembro e com a cláusula de compra, obrigatoriamente lá a cláusula, né, de compra do São Paulo, aquela cláusula obrigatória de 6 milhões de euros, mais de 36 milhões de reais. O São Paulo quer fazer o quê? Baixar essa pedida, esse valor. Assim como o São Paulo se flexibilizou com o Botafogo para baixar o valor lá do Ferrarese, que também quando foi para o Botafogo, a pedida do São Paulo era de 6 milhões de euros, e 6 ou 6,5, né? Mas dessa faixa aí, e acabou saindo por 3. E o Newton, que veio para o São Paulo, também ficou em 3 milhões de euros. Os dois acabaram, então, ali trocando Newton por Ferrarese. E agora o São Paulo, então, vai iniciar conversas com o Botafogo. A tendência, a ideia é essa da diretoria, tá? Para que o Botafogo se flexibilize agora e baixe o valor aí para que o São Paulo compre o Arthur. Se depender do Arthur, né, se depender do staff do jogador que tem forte relação com a diretoria do São Paulo, essa negociação pode acontecer. O Arthur está emprestado até dezembro e o Arthur, de repente, só não fica no São Paulo mesmo se pintar propostas agora na janela. Ainda não apareceram propostas do exterior. Então, tudo indica que o Arthur pode continuar no São Paulo e deve cumprir seu contrato até final do ano. E aí a diretoria, então, vai estudar com o Botafogo aí uma forma do Botafogo baixar essa pedida, fazer aquele parcelamento e o São Paulo comprar o meio atacante Arthur. O que você acha dessa possibilidade aí, então? Informação para vocês, comenta aí. Falando aí em compras que pode acontecer, São Paulo se movimentando, Enzo Dias, galera. O São Paulo recebeu aí uma proposta oficial aí, tá? Pelo Enzo Dias, o lateral esquerdo. Quem trouxe a informação é o jornalista, tá? O Germán Garcia. Acho que ele é argentino, né? O Germán Garcia, que o Racing da Argentina enviou uma proposta oficial aí para o São Paulo. A proposta, ela se baseia num empréstimo também. Tá? Tudo indica, eu acredito que seja até um empréstimo gratuito. É só um chute, mas não foram revelados valores, então isso pode indicar aí que de repente ele vai sair também gratuitamente, já que o São Paulo também. E uma outra informação, essa aqui é legal, a gente comentou ontem também, tá? No outro canal, galera, que esse volante aí, né, que é o Matheus Ferreira, tem o Pedro Ferreira, que era o camisa 10 da Copinha, né? E esse aí é o Matheus Ferreira, que é o camisa 5, que é muito bom jogador, por sinal também. Vai ter agora suas oportunidades de treinar com o time de cima. Ele foi chamado, convocado aí pela comissão técnica para integrar o elenco principal do São Paulo e vai fazer a transição, né? Treina no São Paulo, vira e mexe, vai descer para a base para jogar no Sub-20. Eu acho de uma forma errada essa parte do São Paulo, como ele fica, esse sobe e desce dos garotos. Acho que deveria efetivar no profissional e dar oportunidade, mas é o jeito que o São Paulo faz negócio, né? Enfim. Mas está aí o São Paulo, então, dando oportunidade aí para o Matheus Ferreira. E o São Paulo ainda continua ativo no mercado, tá? Existe a possibilidade, até a janela fechar, no começo de setembro, o São Paulo conseguir trazer um ou outro jogador aí. Fechou? O São Paulo colocou Felipe Coutinho no radar para reforçar o setor de criação da equipe. Sem clube há cerca de 6 meses. O meia já havia sido oferecido ao tricolor e voltou a ser considerado internamente como uma possível alternativa para assumir o papel de armador do time. A diretoria são paulina avalia a possibilidade de avançar nas conversas pelo jogador. Coutinho é visto como um nome capaz de acrescentar qualidade técnica e experiência ao meio-campo, especialmente em uma posição que o clube busca fortalecer. O jogador está livre no mercado desde que encerrou seu vínculo com o Vasco. Aos 34 anos, Coutinho acumula passagens por grandes clubes da Europa, como o Inter de Milão, Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique, além de ter defendido a seleção brasileira. Apesar do interesse, o São Paulo ainda não tem um acordo encaminhado com o meia. A direção estuda as condições de uma eventual proposta e analisa se a operação se encaixa na realidade financeira do clube. A possibilidade de contar com Coutinho também dependeria de um entendimento sobre salário e formato do contrato. O tricolor trabalha para encontrar soluções no mercado sem comprometer o planejamento financeiro da temporada. Nos bastidores, o nome do meia ganhou força justamente pela disponibilidade no mercado.
O São Paulo agora avalia se transforma o interesse inicial em uma negociação concreta para reforçar a armação da equipe.